Dando continuidade à nossa aula, a gente vai prosseguir falando sobre o período paleolítico. Paleolítico vem de duas palavras, palaios, antigo, mas litos, pedra, ou seja, período da pedra antiga ou pedra lascada. Entenderam isso aqui? Então, período paleolítico é o período da pedra antiga ou da pedra lascada, onde os homens eles produziam instrumentos de pedra, eles faziam com as lascas das pedras, eles faziam suas ferramentas. Lembram lá do Homo habilis que começou a fabricar suas ferramentas? Então, ele viveu nesse período aqui. Nesse período, os homens tinham as seguintes características. Como que eram os homens nesse período? Eles eram caçadores e coletores, eles caçavam e coletavam alimentos e eram nômades. O que significa a palavra nômade? Nômade é uma pessoa que não tem moradia fixa. Ela vai se mudando de região a região para poder então procurar novos alimentos ali, novas coisas para se caçar, novas coisas para se coletar. Então, esses homens nômades, eles vão mudando de acordo com os seus interesses em relação à região onde vivem. Continuando aqui, esses homens também, eles faziam as suas roupas de peles de animais, ou seja, de couro. Eles usavam então as peles dos animais para se protegerem do frio, para poder se vestir. E a divisão do trabalho nesse período era da seguinte maneira. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa divisão do trabalho aqui. O homem, obviamente, por ser mais forte, ele cuidava da caça. E a mulher, além dos serviços domésticos que ela fazia, né, de cuidar dos seus filhos, né, ela também cuidava da coleta de frutos, da coleta de alimentos. De novo, presta bem atenção aqui. Dando continuidade aqui, ó, para vocês entenderem melhor, os homens nesse período paleolítico eram caçadores e coletores, eles caçavam e coletavam alimentos, eram nômades, não tinham residência fixa, se mudavam de região a região de acordo com seus interesses. Então, se numa região onde eles moravam até então acabassem todos os alimentos que eles tinham, eles iam para outras regiões para buscarem novos alimentos, novas coisas para se caçar, novos frutos para se coletar. E eles também usavam as peles de animais para se vestirem. Eles faziam roupas das peles dos animais, do couro aqui. E a divisão do trabalho acontecia da seguinte maneira. O homem cuidava da caça e a mulher da coleta dos frutos. Prestem muita atenção na questão da mulher. A mulher na coleta dos frutos vai gerar uma revolução que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Dando continuidade à nossa aula, alguns povos contemporâneos ainda vivem o nomadismo, ainda são nômades no caso. Lembrando que nômades são aqueles que não têm moradias fixas e vão se mudando, né, se deslocando de região a região de acordo com suas necessidades. Então, os bosquímanos, os esquimós e os aborígenes australianos, ainda vivem na condição de nômades, ainda vivem como aqueles povos antigos lá do Paleolítico, né? Como a gente estudou anteriormente. Então, esses povos aqui, que eu quero que vocês depois pesquisem, gente, façam uma pesquisa aí na casa de vocês, podem olhar na internet, no livro, no caderno, vocês vão então escrever aí no caderno de vocês sobre esses povos bosquímanos, esquimós e aborígenas. Eles ainda vivem nas mesmas condições de povos antigos lá do período paleolítico. Então aí, os povos indígenas também, alguns deles aqui da América, que vivem hoje, né, aqui na América, aqui no Brasil, eles também vivem na condição dos povos antigos. Lembrando que, meninos, essa questão de divisão de tempo, ela não é a mesma para todos os povos. Alguns povos, como esses, ainda não passaram pelo mesmo processo que nós passamos, né? De viver em sociedade, de viver em cidades, em civilizações. Ainda há povos que vivem esse processo aqui dos povos antigos. Eu quero que vocês pesquisem sobre esses povos. Bosquímanos, esquimós e aborígenes australianos. Falem um pouco sobre eles aí no caderno de vocês e depois mandem a foto para mim lá na plataforma, tá bom? Dando continuidade, então, após o período paleolítico, temos o período neolítico. O que significa neolítico? Neolítico, neo, novo,
mas litos, que vocês já sabem que é pedra. Idade ou período da pedra, nova ou polida. Então, nesse período aqui, vai acontecer muitas mudanças na vida do ser humano. Por exemplo, os seres humanos lá do Paleolítico, eles eram nômades, né? Deslocavam de região a região. Agora, os homens do Neolítico são sedentários. O que é uma pessoa sedentária? Já ouviu falar daquela pessoa que não faz nada, que fica o tempo todo parada? Sedentária. Então, se você, por alguma aventura, for no médico e o médico lá na sua receita falar que você está muito sedentário e precisa se locomover, precisa fazer exercício, ele está dizendo que você está muito parado. Sedentário, então, é a pessoa que fica num lugar só. Então, quando o homem passa a ser sedentário, ele passa a morar em uma região fixa. Ele passa a morar em um único lugar. Ele não tem mais aquela necessidade de viver se deslocando de região em região. Mas espera lá, por que o homem do Paleolítico era nômade e o homem do Neolítico é sedentário? Agora não tem mais necessidade desse homem aqui do Neolítico se mudar para outras regiões para poder caçar outros animais. Sabe por quê? Porque lá no Paleolítico o homem ainda não praticava agricultura. Agora, no Neolítico, o homem já conhece e pratica a agricultura e a criação de animais. Então, lembra que eu pedi para vocês lembrarem, prestarem atenção na questão da mulher ser coletora de frutos? A mulher, na condição de coletora de frutos, ela foi então aquela que teve a capacidade de entender que quando uma fruta caía em algum lugar ou sementes eram jogadas em algum lugar na terra ali, aquelas sementes começavam a brotar e nascia ali algum tipo de árvore que dava algum fruto, né? Então, nesse momento, o ser humano passou a ver necessidade de ficar numa região só e plantar o seu próprio alimento. Além disso, a mulher também cuidava das coisas domésticas. Quando esses homens começaram a praticar a agricultura, animais começaram a ser atraídos até aquele local onde eles moravam. E aí, então, o que o ser humano fez? Ele passou a criar esses animais que invadiam as terras onde eles moravam. Lembrando que, gente, tem aquela ideia de que o homem antigo, né, o homem da Idade da Pedra, ele vivia em caverna. Realmente, muitos homens viviam em cavernas. Só que isso não era a realidade de todos eles. Alguns faziam pequenas moradias, né? Moradias simples de árvores, de troncos, de qualquer outras coisas, para então se proteger. Mas quando o ser humano vai passar a construir casas nesse período neolítico? Ele vai passar a construir casas com as pedras maiores, né? Então vai construir casas mais sofisticadas para viverem. E então ali vai praticar, naquela região onde construir a sua casa, vai praticar a agricultura. Esse momento em que o ser humano consegue desenvolver a agricultura é conhecido como Revolução Agrícola. E a partir desse momento ele vai ter grandes inovações técnicas na sua vida. Ele vai então começar a fazer instrumentos de pedra polida, no caso, de instrumentos mais sofisticados, né, para praticar a agricultura, também para praticar a caça. Ele vai também fazer cerâmicas. Lembra que eu falei com vocês lá no Paleolítico, o ser humano, ele fazia roupas com as peles de animais? Agora no Neolítico, ele já sabe fazer a tecelagem, já sabe fazer tecidos para então fazer roupas mais sofisticadas. Só para a gente poder fixar a matéria aqui, então, período Neolítico, pedra nova, pedra polida, Neo, novo, litos, pedra. Então, por isso, período pedra nova ou pedra polida. Os homens nesse período eram sedentários, viviam em um único lugar, diferente dos nômades, que tinham que se deslocar de região a região. Eles eram agricultores e pastores, porque eles já praticavam a agricultura, passaram pela Revolução Agrícola e então eles fizeram inovações técnicas. Agora eles construíam casas, eles faziam cerâmicas e eles teciam tecidos para fazer as suas roupas. Então essa foi a nossa revisão. Bons estudos